Você sabe falar uma segunda língua? Tem gente que brinca assim, nem português eu sei falar. Claro que sabe. Pode ser inglês, italiano, espanhol. Ser bilíngue facilita e muito a vida, né? Tanto para os momentos de lazer, como para se posicionar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente. E para falar mais sobre esse assunto com a gente, da importância de ter uma segunda língua, ou terceira, quem sabe o seu caso, eu recebo a professora de inglês, Jane Silva. Tudo bem, Jane? Tudo bem, Márcia. Obrigada por ter vindo. Obrigada por me chamar. Gracias. You're welcome. Thank you so much. De nada. Arigato. Ok, agora você me pegou. Arigato. Arigato é cumprimentar, né? Arigato. Grazie mille, em italiano. Ok. Você fala prego? Não, minha especialidade é inglês mesmo. Só o que eu sei. Eu sei umas 5 palavras italiano. E todos os anos eu falo que eu vou estudar italiano e até hoje não estudei. Mas eu vou estudar sim. Com certeza. E merci beaucoup. Ok. Francês. Bom, e aí, Jane, realmente é muito importante a gente saber se comunicar bem num outro idioma, não é? Exatamente, abre as portas para nós podermos estarmos conhecendo outras pessoas, novas pessoas, né? Não somente no mercado, mas para nós cristãos também, para a gente estar aprendendo sobre outras culturas também, não é? Para a gente estar praticando o evangelho também, né, independente de outras culturas mesmo, né? Então a gente pode transcender, vai além das culturas se a gente tem uma língua estrangeira. Se a gente consegue falar uma língua, significa que a gente pode aprender outras culturas também, não é? E isso verdadeiramente é algo único para a vida da pessoa. É verdade. Não é? Bom, os estudos falam, né, que a criança, ela cada vez, quanto mais cedo ela começa, ajuda muito no desenvolvimento do raciocínio e de outras habilidades da criança. A questão cognitiva é muito importante nesse desenvolvimento de uma forma geral. E a criança absorve assim como uma esponja, né? Então, exatamente. Quanto antes começar, melhor, Jana? Quanto antes começar, melhor. No entanto, nunca é tarde, né? A maioria de nós brasileiros talvez não tivemos a oportunidade quando éramos mais novos. Hoje esse quadro tem mudado, né? Mas então para nós adultos também dá para a gente aprender, né? A gente vai se esforçar talvez um pouquinho mais, mas vale a pena, né? A criança realmente ela é como uma esponjinha. Então quando a gente está ensinando para ela, ela aprende com muita facilidade porque ela não tem esse bloqueio de entender o que é o português e o que é a língua estrangeira. Então, para ela, quando a gente explica algo e ensina, ela está simplesmente aberta para aprender e ela entende que aquilo ali é o que a gente está ensinando. Por isso que para ela é mais fácil. E a mente está mais tranquila, não tem conta para pagar, não tem tantas preocupações, como a gente brinca, o HD, a memória, né, do computador da criança está com certeza bem vazia, comparando-se com a do adulto, né? Então ela consegue aprender muito mais rápido. Vamos falar nisso, qual será o melhor momento então para a gente colocar os nossos filhos para aprender um segundo idioma? Vamos ver. 10. Adesso in inglese, amore. 1, 2, Bernardo, de 3 anos, já sabe falar algumas palavrinhas em inglês e italiano. Ele estuda em uma escola bilíngue aqui de Belo Horizonte. Para a mãe, aprender outros idiomas é fundamental para o futuro do filho. Na escola, é o português, que eles dão ao mesmo peso, o italiano e o inglês até os 12 anos. A partir dos 12, entra o espanhol. Então, para formar na escola, ele é obrigado a 4 línguas fluentes e uma escolha. Eu converso com ele italiano toda oportunidade que eu tenho e você vê que a facilidade dele em pegar as coisas é muito grande. E meu marido conversa com ele em inglês. Claro que isso não é todo o tempo, são momentos. Alguns comandos que são interessantes, por exemplo, lava a mão, vem cá, me veja, dá bom dia. Só começa pelos comandos, para não ficar uma coisa muito cansativa para a criança.
Ensinar um novo idioma para a criança não é uma tarefa fácil. É preciso criatividade e usar elementos lúdicos para prender a atenção dos pequenos. Nesta escola de idiomas, a brincadeira é aliada à nova informação. Eles vêm aqui para a escola achando que eles vêm brincar e, na verdade, eles estão aprendendo. Quando é hora de ir embora, eles falam assim: ah, não, Miss Dani, que a gente quer ficar um pouquinho mais, porque eles estão o tempo todo brincando. Então, o lúdico nessa idade é muito importante, que eles estão brincando e aprendendo. Eles têm que ter prazer em aprender. O ensino da língua não pode virar uma obrigação, tem que ser uma coisa gostosa. A criança, ela é igual uma esponjinha, então tudo que ela recebe, ela consegue assimilar. Então, quando a gente coloca a criança numa aula especializada de inglês, de música, tudo aquilo que ela está sendo estimulada, ela está absorvendo. Então, assim, a melhor hora de colocar uma pessoa numa aula especializada é quando ela é criança. E a criança ainda tem a questão da mobilidade da boquinha, que ela, quando ela aprende, ela não tem vício. Então a pronúncia fica perfeita quando eles estão falando. Helena, que desde pequena já tem contato com o inglês, sabe dos benefícios de aprender um novo idioma. Porque a gente aprende novas línguas e a gente pode viajar para novos lugares diferentes. Nesta escola bilíngue tradicional de Belo Horizonte, a criança começa o contato com os novos idiomas já a partir dos 2 anos de idade. Desde a chegada da criança na escola materna, ela já tem contato com os 3 idiomas. É o português, o italiano e o inglês. Normalmente as crianças vão aprendendo, à medida que elas vão crescendo, elas vão tendo mais e mais contato e desenvolvendo o processo de aprendizagem nesses 3 idiomas, porque elas serão também alfabetizadas nesses idiomas, né? Então, à medida que vai acontecer a alfabetização, desde pequenininha, com o que nós chamamos dentro do processo pedagógico de pré-alfabetização, a criança já entra em contato com os 3 idiomas. Além da preocupação em ensinar uma nova língua, o sotaque precisa ser trabalhado. Por isso, uma professora italiana ajuda as crianças na pronúncia correta. Minha tarefa é isso, a pronúncia, porque talvez é nesses primeiros anos que vocês dão aquele como deve ser pronunciada a palavra para não repetir e ter esse erro lá quando você vai, sei lá, 15, 18 anos. Uma vez que a criança já tem contato com 2 idiomas em processo de alfabetização, normalmente depois, chegando o 3º, 4º, 5º idioma, para a criança é muito tranquilo, né? Porque o cérebro dela já começa a funcionar com uma aceitabilidade muito maior com a questão de outras formas de se comunicar. Então os outros idiomas chegam de uma forma muito natural. Muito bom, parabéns aos papais, às escolas, né? E realmente é muito importante a gente ver como a gente vê as crianças tão rapidamente aprendendo, né? Lá em casa eu tenho 2 que estavam numa escola que estava num processo para ser bilíngue, elas mudaram de escola, hoje a escola está no processo também, mas elas não estão participando dessa aula, mas elas já falam um pouco. E eu, o tempo que eu lembro, né, porque muitas vezes eu me esqueço, eu converso com elas em inglês e a gente vai ali e rapidamente elas pegam tudo. Muitas vezes você até acha que elas não sabem, quando chega numa situação, elas sabem. E é tão importante, não é, Jana, porque essa questão da comunicação, como ali a gente viu uma das meninas falando, quando eu viajo, eu posso viajar para outros lugares. A criança até para a autoestima dela é importante. Ela vai, por exemplo, as crianças amam ir para a Disney, né? Então elas mesmas podem se comunicar, elas podem ir numa lanchonete, pedir uma batata frita, pedir alguma coisa. Elas se sentem importantes, não é? Com certeza. E é interessante, né, Márcia, você ter falado sobre comunicação, porque aprender a língua, gramática, vocabulário, estrutura gramatical, isso é aprender língua também. Mas uma parte muito importante de aprender uma língua estrangeira
é aprender como essa língua é usada, que é justamente o que nos dá a prática, a comunicação, né? E para isso a gente tem que entender o contexto, que essas expressões são usadas naquela determinada cultura. Então, verdadeiramente, para a criança, isso abre portas mesmo, né? Porque agora ela entende que nem todas as pessoas são como a família dela, como as amiguinhas dela, né? E consegue amar outras culturas, outros povos também, não é? É verdade. Então, verdadeiramente, eu acho que principalmente para a gente que é cristão, né, dá assim um senso de que Deus trabalha em diferentes culturas também. É verdade. Né? E abre esse interesse também da criança de conhecer, como você bem disse, outras culturas. E o próprio Deus nos disse para que a gente fosse ao mundo todo pregar o Evangelho. Então, o outro idioma, o segundo idioma, e assim, de preferência, né, claro, que aprenda o inglês, porque depois você vai aprender o espanhol, o italiano, mas o inglês é falado no mundo inteiro. Exatamente. É um idioma que é falado no mundo inteiro. E também profissionalmente, né? Hoje em dia existem muitos empregos em que é exigido o inglês. Exatamente. Na minha época, eu tenho 34 anos. Novinha. Então, quando eu era adolescente, nem tantas pessoas assim falavam inglês, né? E era verdadeiramente um diferencial no currículo. Então, os pais mandavam talvez os filhos para fora para eles aprenderem uma outra língua. Hoje em dia, no entanto, inglês, uma língua estrangeira no currículo já é algo corriqueiro, né? E principalmente nesse mundo globalizado que a gente vive, cada vez mais globalizado, vai continuar sendo cada vez mais. É importantíssimo que a gente tenha um inglês mesmo fluente para que a gente possa se comunicar através de e-mails, né? Através de entrevistas, conference calls que a gente faz via internet com várias empresas multinacionais no mundo inteiro. É verdade. Né? Então a gente não precisa necessariamente sair do Brasil para praticar o inglês. É verdade. Então, a gente teve agora no Brasil, né, a Copa do Mundo. Daqui 2 anos a gente tem Olimpíadas no Rio de Janeiro e na Copa do Mundo a gente viu que ainda estamos muito despreparados, né, em relação ao inglês. A gente viajou uns dias antes da Copa. Nós viajamos em abril, eu e meu marido estávamos no aeroporto do Rio, acho que do Rio, lanchando. E ali chegou uma chinesa e queria pedir alguma coisa ali atrás de mim. E as meninas que estavam servindo na lanchonete, que estavam atendendo, não sabiam inglês. E eu ajudei aquela moça ali para comprar o lanche que ela queria. E eu ainda brinquei com as meninas, eu falei, meninas, vocês precisam chamar o dono, o gerente, falar para ele, pagar uma aula de inglês para vocês, porque esse aeroporto vai ficar lotado de gente que não fala português. E vocês precisam, pelo menos, saber o básico, a água, o suco, aquilo que vocês vendem ali. Quer dizer, não precisa nem... É claro que o ideal é aprender a língua mesmo, mas no caso da urgência, não é, Jana? É importante a pessoa saber, pelo menos, aquele contexto em que ela vive ou em que ela trabalha para salvar a pátria ali naquele momento, né? Dá para, né, aprender rapidamente algumas sentenças, algumas palavras-chave para que ela consiga vender, não é? Atender bem ao cliente. Então, isso daí, para qualquer pessoa aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, qualquer empresa, deveria ser primordial. E para nós que somos cristãos, nós entendemos, né, que o Brasil está aí, é a bola da vez, como se diz, aos olhos do Senhor. Então, tantas nações virão, tantos povos virão, em tantas diferentes situações que a gente ainda não sabe. Mas então que nós cristãos, nós brasileiros, que nós possamos investir no inglês, não é? Para que quando essas pessoas vierem também a gente tenha condições de evangelizar. É verdade. Porque nós missionários não somos somente aqueles que vão para fora, né? A gente pode ser um brasileiro missionário aqui também.